Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast, O Atleta Moderno. O meu nome é Diogo Joshua e hoje temos connosco mais um treinador das qualidades físicas, o Miguel Sousa. Miguel, muito obrigado por teres aceito o meu convite e por estarmos aqui os dois a falar. Numa primeira fase gostava que te apresentasses e falasses um pouco do teu percurso profissional. Obrigado, Diogo, por me teres convidado. Para mim é um prazer poder partilhar estes temas com o pessoal lá em casa. O meu nome é Miguel, como tu já disseste. Eu sou preparador físico, ou Strength and Conditioning Coach. Neste momento tenho a posição de diretor de performance desportiva na Combine Academy. É uma academia localizada perto de Charlotte, em North Carolina, nos Estados Unidos. Pronto, o meu percurso foi sempre um bocado ligado ao basquetebol. Eu não fui atleta de basquetebol, eu fui nadador e joguei polo aquático. Há pouca gente que sabe o que eu fiz como atleta, mas comecei na água e depois eu sempre tive a ideia de ser preparador físico, ou de ser strength and conditioning coach. E pronto, aqui em Portugal e na Europa era muito difícil fazer vida de preparador físico trabalhando com atletas da natação, do polo aquático. Então comecei a investir mais na área do futebol e na faculdade fiz a opção de futebol e tive muito envolvido no futebol. Fiz muitos estágios em equipas de futebol, Tourizense, Nogueirense, mas depois eu tive uma oportunidade no basquetebol. Comecei numa equipa que é o Sampaense Basket, aqui em Oliveira do Hospital, em Portugal, e depois acabei por trabalhar com o Avarense também. Depois daí fui para a Suécia, estive a trabalhar 2 anos numa equipa profissional na Suécia, e depois da Suécia tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, para a Combine, e é a posição que tenho neste momento. Neste momento estou lá, esta é a minha segunda época como diretor de performance desportiva. Boa, excelente, um grande percurso e um bom exemplo e dou-te os parabéns por isso, porque lutaste por aquilo que querias e às vezes achamos, não consigo, não consigo e não lutamos, mas mesmo não tendo muito sucesso, se calhar cá em Portugal foste à procura e por vezes emigrar não é uma coisa fácil. Muito bom. Miguel, ouvi o teu podcast onde falaste com o Tiago Sousa sobre o treino que tu fazias com os atletas de basquetebol e despertou-me uma parte do treino que eu acho muito interessante e pouca gente ainda não dá importância, que é o treino visual ou vestibular. Gostava de falar um bocadinho sobre isto contigo, que explicasses um bocadinho como é que tu fazes com os teus atletas. Claro que isto estamos aqui a falar, é óbvio que o mais fácil seria mesmo a prática, mas dentro daquilo do teu conhecimento, o que é que tu nos podes dizer a nós que nos estamos a ouvir? O treino visual é algo que é uma parte muito pequena daquilo que a gente faz, ou seja, o treino visual é uma coisa que fazemos no início do treino visual e vestibular é uma coisa que fazemos no início do treino, cerca de 30 segundos, 1 minuto, 40 segundos à volta disso. A ideia do treino vestibular, do treino visual, neste caso, é que a maior parte da informação que vem do ambiente à nossa volta chega ao nosso cérebro através dos nossos olhos. E os nossos olhos estão rodeados por 6 músculos e esses músculos têm, como nós sabemos, os músculos estão todos interligados por cadeias cinéticas e faixa, etc. E esses músculos estão integramente ligados aos músculos do pescoço, que estão ligados aos músculos paravertebrais e etc. E o que acontece é que quando alguns atletas ou algumas pessoas têm estes músculos o padrão de recrutamento destes músculos não está coordenado, não conseguem utilizar estes músculos da forma mais eficaz,
algumas pessoas perdem o controle, do controle circular, perdem a capacidade de convergência. Então, basicamente, o que nós fazemos é, ao início do treino, treinamos os músculos, em que tentamos fazer limites, amplitudes de movimento, fazer círculos com os olhos, depois fazemos trabalho de convergência e um pouco se a gente comparar ao resto do trabalho, se pensarmos nas articulações, o que é que nós tentamos fazer com as articulações? Tentamos ir aos limites de amplitude de movimento, trabalhar, fazer com que os músculos, com que os órgãos proprioceptores tenham controle sobre, façam com que a gente tenha controle sobre novas amplitudes de movimento, etc. É aquilo que a gente tenta fazer com os olhos. Pronto, este tipo de trabalho visual e vestibular acaba por ter um efeito a nível do sistema nervoso central muito grande e acaba por, se nós testarmos, conseguimos ver que existem melhorias a nível de postura, etc. Agora, o sistema nervoso central é sempre fácil de enganar e é sempre fácil de fazer truques que acabam por nós conseguimos fazer com que, ok, agora conseguimos amplitude de movimento imediata e não sei o quê, é sempre fácil de enganar. Então o objetivo é fazer algum tipo de trabalho antes de partirmos para a próxima fase, que é a parte da mobilidade e da estabilidade, etc. Tentarmos fazer com que os atletas ganhem alguma amplitude de movimento, ganhem algum controle postural, ganhem alguma estabilidade, mas temos de pensar sempre que é uma parte muito pequena daquilo que a gente faz. É só algo para nos preparar para o resto do treino. Ou seja, não é um truque de magia, não é nada que a gente, só fazemos isto e não sei o quê. Não, é uma parte muito pequena daquilo que a gente faz. Claro. Pequena, mas lá está, é importante, e tal e qual como tu disseste, aquilo que nós fazemos às articulações, também é importante fazer à parte visual. E eu vejo isto um bocadinho, se calhar, como, por exemplo, umas respirações. Imagina, damos por adquirido, não é? Como a visão, mas se calhar se fizermos esse treino que tu fazes e bem, provavelmente o treino corre bem melhor, estamos mais despertos para os exercícios, mais atentos, estamos mais cá, ou seja, no sítio do treino, porque às vezes podemos estar a executar os exercícios, não significa que estejamos lá, não é? E então essa ativação do sistema nervoso, como tu falaste bem, é sem dúvida muito importante. Boa. Sim. A parte da respiração e o RPR e o foam rolling, etc. São outras componentes que a gente introduz. Claro, pois isto é tudo uma questão de consistência. Fazer várias vezes depois acaba por trazer resultados. Como em tudo, todas as questões se envolvem treino, nutrição, recuperação, é tudo uma questão de consistência. Fazer as coisas de forma consistente. Exatamente. Excelente, Miguel. Falaste também noutro tema que eu gostava de desenvolver aqui contigo, que é o microdosing, ok? Para quem ainda não sabe o que é, explicares o que é e quando é que devemos aplicar. Ok, então o microdosing é uma fancy word, uma palavra fancy para explicar fazer um pouco todos os dias. É a tal questão que eu estava a falar, a questão da consistência. No meu caso, eu trabalho com os meus atletas 5 vezes por semana. Normalmente tenho os atletas de segunda a sexta, depois temos os jogos ao sábado, ao domingo, etc. Eu tenho a possibilidade de ter muito contacto com os meus atletas. 5 vezes por semana trabalho de força e condição física, tenho bastante contacto com eles. E então, para mim, é mais fácil e tenho mais benefícios em fazer um pouco todos os dias do que, por exemplo, fazer 2 sessões de treino por semana, que é que o pessoal fala muito. Ok, off-season fazemos 5, 4, 3 vezes por semana. Pre-season, 3 vezes por semana. In-season, 2 vezes por semana. Não tem necessariamente de ser assim. Eu posso trabalhar 5 vezes por semana parte das qualidades físicas in-season se quiser. É tudo uma questão de dose. Se eu der a dose apropriada aos meus atletas, se eu não os estiver a tentar
matar e se conseguir fazer as coisas, se utilizar os métodos de treino de forma eficaz e eficiente, eu consigo fazer treinos 5 vezes por semana e conseguir os mesmos resultados ou resultados melhores do que ir ao ginásio só 2 vezes por semana e fazer treinos que tenham muita sobrecarga sobre o sistema nervoso central, que sejam treinos que nos vão fazer com que no dia a seguir tenhamos soreness ou DOMS, etc. Pronto, e acho que, na minha opinião, o microdosing é algo que funciona muito bem in season, porque lá está, in season nós estamos sempre à procura de dar um estímulo aos atletas que os permita serem melhores, mas que permita com que eles não percam performance, no nosso caso, no pavilhão, no campo, especialmente atletas de basquetebol, mas futebol, atletismo, etc. é a mesma coisa. Não nos interessa estarmos a dar um treino de força e qualidades físicas, força e condição física a atletas que depois acabam por ir para a pista de atletismo, acabam por ir para o campo de basquete e não acabam por render no treino. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que os atletas venham ao ginásio para serem melhores. E acho que dar um pouco, ou seja, o microdosing, dar um pouco todos os dias, acaba por nos permitir isso, acaba por permitir que os nossos atletas sejam melhores. Outra coisa que nos permite é, se nós, comparado com ir ao ginásio 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, há dias em que os atletas não estão e que não estão, não foi um dia bom, porque os atletas não dormiram bem, ou estão muito estressados, ou há um exame na escola, ou há isto ou aquilo. Se eu estiver a trabalhar com atletas 2 vezes por semana e um atleta falha um treino, acaba por perder 50% dos treinos de força e qualidade física com esse atleta. Se eu trabalhar 5 ou 6 vezes por semana e o atleta falha um treino, acaba por perder 20 ou menos % dos treinos que tenho durante essa semana com esse atleta. Ou seja, este tipo de trabalho acaba por me permitir, depois, a nível de, quando faço os testes de readiness, saber se os atletas estão prontos para o treino, etc., acaba por me permitir moldar a minha semana de treinos um pouco de forma mais eficaz, porque pode haver um dia que os atletas chegam e digo, pronto, hoje não é o dia para treinar, mas não faz mal, amanhã estamos cá. Ou há um atleta, um único ou 2 atletas, que eu digo, olha, hoje vais só fazer a parte inicial da recuperação, vais só fazer o treino vestibular, o treino visual, vais fazer foam rolling, vamos fazer o trabalho de mobilidade, depois o resto do pessoal vai fazer o resto do treino e tu vais para o athletic training e vais fazer crioterapia, ou vais fazer pressoterapia, ou o que for. Pronto, acaba por me permitir individualizar um pouco mais o treino e acaba por me permitir tomar melhores opções do que se só tivesse contato com as 2 ou 3 vezes por semana. Boa, boa. É isso mesmo, excelente explicação, obrigado. Lá está, depende sempre de quantas vezes vamos dar treino à equipa, não é? E sem dúvida que ainda existe, e eu estou sempre a falar neste, vamos lhes dizer, mito, que os atletas devem treinar todos os dias, a dar o máximo, sempre no duro, e lá está, é aquilo que tu dizes, ou seja, o microdosing vem mesmo dosear esta, vamos assim dizer, fadiga ou não aparecimento dessa fadiga para eles renderem ao fim de semana. Acima de tudo é esse o objetivo do microdosing, não é? Exatamente, o objetivo é fazer com que o treino de força e condição física nós temos de olhar que é um stress sobre o nosso corpo, não deixa de ser um stress, vai acabar por é um stress que nós estamos à espera que crie uma adaptação positiva, mas essa adaptação pode nem sempre ser positiva se a dose que nós dermos não for apropriada. E o microdosing faz com que nós conseguimos, tem por princípio aquilo que nós chamamos o minimal effective doses, ou seja, dar o mínimo que nós conseguimos aos atletas, mas que seja efetivo e eficiente ao mesmo tempo. Porque
às vezes estamos a dar demasiado, acaba por prejudicar os atletas. E há muito esta questão, especialmente nós preparadores físicos, temos sempre esta questão, não, nós temos é de treinar e dar o máximo, e todos os dias, e é o grinding, e ser melhores, e treinar 3 vezes por semana, e não sei o quê. Eu pensava assim, eu quando comecei também era assim, epá, os atletas têm de ser umas máquinas e não sei o quê. E tem de sacrificar muito tempo e de dedicar muito tempo ao treino. Mas também não podemos esquecer que os atletas são pessoas e que os atletas têm aulas e têm família e têm isto e têm aquilo. E o que eu tenho notado com a minha experiência ao longo do tempo é quanto mais conseguirmos ter os atletas sem se sentirem fatigados, sem se sentirem as minhas pernas doem por causa do treino, etc. Conseguimos mais buy-in dos atletas, ou seja, os atletas vão estar mais connosco, e quanto mais tempo conseguimos que eles tenham para dedicar a outras coisas, como o treino individual, ou como ao estudo, ou à família, ou etc., mais os atletas acabam por render e acabam por não entrar nesta fadiga, que não é só física, mas acaba por ser psicológica também. Claro, é isso mesmo. Excelente explicação, Miguel. Vamos falar agora aqui de um tema que eu também acho importante, que é o core. Gostava de saber a tua opinião sobre o core, como é que tu normalmente desenvolves o core no atleta em geral. Se quiseres podes dar o exemplo dos atletas com quem trabalhas, mas do atleta em geral, qual é que é assim a tua visão? Ok. Primeiro, a questão do core é sempre algo que é, como é que é de explicar? É sempre interessante falar sobre isto, porque primeiro temos de perceber o que é o core, certo? Existem inúmeras definições para o que é o core. Quando eu estou a falar, quando falamos em core, há muita gente que pensa abdominal, reta abdominal, é isto que temos de trabalhar e não sei o quê, crunch, etc., side bendings, etc. Pronto, o core é muito mais complexo do que isso. Se pensarmos no core como os músculos da zona central do nosso corpo, os músculos estabilizadores do tronco, etc., mas depois envolvermos também as cinturas, a cintura escapular, a cintura pélvica, se envolvermos todas esta parte e não pensarmos só nos músculos abdominais, vamos acabar por ter uma melhor percepção daquilo que é o core. Existe uma teoria que é a teoria joint by joint approach, que diz que o nosso corpo está alternado entre zonas ou articulações que são articulações, nós chamamos de articulações de mobilidade, e articulações em que a prioridade é serem estáveis. E don't get me wrong, as articulações normalmente fazem com que nós possamos produzir movimento nessa articulação. Vou já dar o exemplo. Por exemplo, o joelho. Nós consideramos o joelho uma articulação de estabilidade, mas nós conseguimos mover o joelho, nós fazemos flexão, extensão do joelho, mal era se não movêssemos o joelho. Mas se pensarmos, por exemplo, no tornozelo, ok? A articulação tibio-társica é uma articulação que conseguimos mover em vários planos. Conseguimos fazer extensão-flexão, conseguimos fazer abdução, inversão, da flexão plantar, a dorsiflexão, conseguimos fazer circundação, conseguimos fazer uma data de movimentos em todos os planos de movimento. Mas o joelho só conseguimos mover no plano sagital, só conseguimos fazer flexão, extensão. Mas depois a articulação coxofemoral é uma articulação que podemos fazer flexão, extensão, circundação, etc. Já é uma articulação em que podemos mover em todos os planos de movimento. E depois, quando pensamos na zona lombar, que neste caso é um conjunto de articulações, por isso é que eu falo em zonas e não tanto em articulações. Se olharmos para a anatomia da coluna lombar, vemos que as vértebras são vértebras muito densas
em que os graus de liberdade de movimento não são nada de por aí além. Há muito, especialmente em rotação, os graus de liberdade de movimento das vértebras lombares, em conjunto, é muito limitado, ou seja, não temos muita capacidade de movimento aí. Onde existe mais capacidade de movimento na coluna vertebral acaba por ser na zona torácica e depois na parte cervical. E isto diz-nos o quê? Normalmente com este joint by joint approach, o que nós pensamos é, havendo zonas de mobilidade e havendo zonas de estabilidade, quando existe uma perda de mobilidade numa articulação que deve ser móvel, o nosso corpo acaba por compensar numa articulação que deve ser estável e acaba por acaba por existir movimento nessa articulação. E esse tipo de movimento pode acabar por fazer com que nós conseguir aumentar o risco de lesão. Pode acontecer que nós nos acabemos por lesionar nessas articulações de estabilidade. Basta pensar, por exemplo, como estava a falar, na articulação do joelho. Normalmente, quando é que existem lesões de ligamento cruzado anterior, no futebol, etc. Quando o pé fica fixo na relva e nós não conseguimos mover mais da articulação do tornozelo e esse movimento acaba por vir da articulação do joelho. Acabamos por nos lesionar. Pensando na zona lombar como uma zona de estabilidade e não uma zona de mobilidade, o core, os músculos do core, que são os músculos, ou melhor, os músculos da zona, da região abdominal, da região lombar, que são parte dos músculos do core, é isso que eu queria dizer, devem ser trabalhados ou treinados em antimovimento, aquilo que nós chamamos de antimovimento. No antimovimento pensamos em anti-extensão, anti-flexão lateral, anti-rotação. Há muita gente que pensa em anti-flexão também, mas normalmente as categorias nós pensamos em anti-extensão, anti-flexão lateral, anti-rotação. Anti-extensão trabalhamos quase sempre porque a maior parte das cargas que utilizamos para fazer os outros tipos de exercícios são anteriores. Por exemplo, se eu tiver a fazer um goblet squat, o que é que acontece? O halter está-me a puxar para baixo e eu tenho que trabalhar em anti-flexão para ativar a zona do core. E então o trabalho do core em si, quando nos focamos em trabalhar os músculos da zona central, pensamos sempre no movimento da bacia, ou seja, extensão, abdução, adução e flexão da bacia. Pensamos em anti-extensão, anti-flexão lateral e anti-rotação. E depois, a nível glenohumeral, a mesma coisa. Rotação interna, rotação externa, flexão, extensão, etc. O objetivo principal é que nós conseguimos mover as articulações coxofemorais e as articulações glenohumerais sem haver compensações de movimentos na zona lombar. E depois, existem... Ainda no outro dia o Eric Rassay falou um pouco sobre isto. Existem dois tipos de treinar, duas formas de treinar o core, que é o que chamamos o high threshold e o low threshold. Por exemplo, o agachamento ou o deadlift ou os movimentos em que temos de mobilizar cargas, nós estamos a trabalhar o core, mas é uma estratégia de high threshold, é uma estratégia em que estamos a contrair o core de forma voluntária, em que estamos a criar pressão intra-abdominal, manobras de valsava, etc. E depois existe o trabalho do core, que é o trabalho de low threshold, que é aquele que trabalhamos através dos planks, através de side planks, power rotation press, que é um trabalho mais controlado, em que temos de ter atenção aos músculos intrínsecos, ou sistema intrínseco de estabilização, é assim que chamamos, composto por soalho pélvico, transverso abdominal, multifídos e o diafragma. Estes músculos devem ser os primeiros músculos que eles chamam de músculos reflexos, que devem ser os primeiros a estabilizar a zona do core, que são muito trabalhados através da respiração. Nesta parte do trabalho de low threshold é onde trabalhamos mais essa parte intrínseca e mais a parte de anti-extensão, flexão lateral e anti-rotação. Pronto, assim, de forma muito simples e complexa ao mesmo tempo, o trabalho do core deve ser, na minha opinião, em anti-movimento. Claro. Não quer dizer que nós não tenhamos de ter capacidade de mover
através da zona lombar, porque devemos ter, por exemplo, pensamos no nadador ou no ginasta, etc., eles têm que ter grandes amplitudes da zona lombar. Mas isso não quer dizer que nós depois vamos para o ginásio e vamos tentar fazer com que eles trabalhem essas amplitudes de movimento. Aliás, no ginásio acho que devemos pensar um pouco em trabalhar aquilo que não estamos a trabalhar no campo. Ou seja, por exemplo, no campo já estamos a trabalhar, por exemplo, in season, no campo futebol, por exemplo. Existe imenso trabalho de velocidade, de mudanças de direção e essencialmente de movimentos, velocidade, mudança de direção, etc. E in season o foco deve ser principalmente sobre a força e potência, porque é algo que nós não conseguimos ter controle no campo, ou não conseguimos trabalhar no campo. Não quer dizer que não façamos trabalho de velocidade, etc., mas o volume ou o conditioning, por exemplo, vai ser sempre menor nos períodos in season. Neste tipo de atletas que se movem, têm que ter muitas graus, têm de mover muito através da zona lombar. No ginásio devemos nos focar mais em estabilidade. Eu utilizo muito aquela a analogia do acidente de carro, por exemplo. Os acidentes acontecem, não é? Nós vamos a conduzir na estrada e temos a possibilidade de termos um acidente e temos de saber reagir quando temos um acidente, etc. Mas não quer dizer que quando estamos a tirar a carta de condução que vamos praticar o acidente. Não, vamos ali bater contra aquele poste a ver o que é que acontece. Vamos treinar isso. Agora, porque este atleta tem de fazer extensão da zona lombar porque é um ginasta, vamos ali ao ginásio e vamos forçar aquela extensão. Não temos de fazer isso necessariamente. Às vezes aquilo que acontece no desporto não é necessariamente aquilo que temos de treinar no ginásio, em determinadas circunstâncias. Claro, boa analogia, Miguel, e faz todo o sentido. E foi também por isso que fiz esta pergunta do core, porque eu também vejo o core assim como tu, ou seja, em anti-movimento. Muito bom, excelente explicação. Passando agora para o próximo tema que eu tenho aqui, gostava que desenvolvesses. Normalmente, naquilo que eu vejo do teu trabalho, utilizas muito o treino unilateral, quando falamos mais membros inferiores. Gostava que explicasses assim, sucintamente também, os benefícios desse treino unilateral. Ok, então quando estamos a falar especialmente no treino do treino inferior, treino de dominância de bacia, dominância de joelho, etc., trabalhar os músculos do treino inferior. Existem várias formas de fazer esse trabalho. Existem, e eu não sou, atenção que eu não sou só apologista, tem de ser tudo unilateral, etc. Não. No entanto, nós fazemos muito trabalho unilateral porque na nossa população, que trabalha essencialmente com jogadores de basquete, não exclusivamente, mas essencialmente jogadores de basquetebol, é uma população em que os atletas têm normalmente alavancas muito longas, ou seja, fémures muito longos relativamente ao comprimento do tronco. E o que acontece é que neste tipo de atletas, alguns não estão preparados para fazer exercícios bilaterais com grandes amplitudes de movimento de forma segura. O treino unilateral tem vários benefícios. Primeiro tem o benefício de trabalhar chamamos o balance, conseguir estar numa perna, ter estabilidade numa perna. E quando nós pensamos no desporto, na maioria das modalidades, tudo acontece unilateralmente, a não ser, por exemplo, modalidades como o remo ou como, não sei, outro tipo. Há algumas modalidades em que sim, que acontece, a maior parte dos movimentos são bilaterais, mas na maioria são movimentos unilaterais, ou seja, estamos sempre a produzir força com uma perna, ou seja, tentar estabilizar e produzir força com uma perna enquanto movemos a outra perna. Temos sempre uma perna de apoio e um swing leg. E então o nosso cérebro também está preparado para trabalhar unilateralmente. E, por exemplo, um dos estudos que tem-se feito estudos que demonstram que nós temos aquilo que se chama um bilateral deficit. Bilateral deficit é basicamente, por exemplo, imaginem com um dinamómetro. Se eu carregar num dinamómetro com as duas mãos e depois fizer dinamometria com uma mão e fizer com a outra mão, a soma dos unilaterais acaba por ser maior do que o bilateral, porque o nosso cérebro está preparado
para trabalhar unilateralmente. E normalmente é isso que acontece. Se nós fizermos a soma, por exemplo, se eu fizer o one leg squat e somar o peso, a carga que faço numa perna com a carga que faço na outra perna e comparar com a carga que os atletas fazem no squat bilateral, pensando sempre as mesmas amplitudes de movimento e etc., normalmente consigo ter os atletas a fazer mais carga na soma das duas pernas do que nomeadamente no squat bilateral. E outra coisa que o treino unilateral me permite fazer é reduzir a carga total do sistema. O que é que eu quero dizer com isto, sem querer usar palavrões? Se eu tiver um atleta de 100 kg a fazer um agachamento de 100 kg, por exemplo, 100 kg de agachamento, certo? Tenho uma carga total de sistema de 200 kg. E se pensarmos de uma forma um bocado reducionista, mas se pensarmos desta forma, 200 kg é a carga total do sistema, estou a trabalhar em duas pernas, vou acabar por ter 100 kg numa perna, 100 kg na outra perna, sem pensar na força que acaba por se dispersar através da coluna vertebral. Como nós sabemos, os discos são esponjosos e a coluna vertebral está a sofrer forças de compressão. E agora se eu pensar num atleta de 100 kg a fazer o squat unilateral sem peso nenhum, se eu fizer o squat unilateral na perna esquerda, estou a fazer 100 kg para a perna esquerda. Se eu fizer o squat unilateral para a perna direita, estou a fazer 100 kg para a perna direita. Ou seja, estou a fazer no total 100 kg para cada perna, que seria o mesmo que estar a fazer 100 kg às costas no squat bilateral, mas com o benefício de eu não ter 100 kg que estão a fazer forças de compressão e de sesilhamento na minha coluna lombar. Ou seja, para nós, especialmente para atletas que até são bastante fortes, é mais fácil sobrecarregar os músculos e as cadeias musculares e os padrões de movimento que nós queremos de forma unilateral e de forma segura, ou seja, consigo ter os atletas a ter o mesmo estímulo, mas sem estar a levantar tanta carga e tanto peso, o que para mim acaba por ser um benefício. Há muita gente que diz, epá, não, mas então, assim estão a fazer menos carga. Estão a levantar menos carga, não têm tanta carga às costas, que parece bem, epá, aquele gajo está ali a fazer, epá, é forte e não sei o quê e tal, mas se nós olharmos para as coisas de outra perspectiva, nós não precisamos estar a sobrecarregar a coluna vertebral do atleta de uma forma exagerada para ter o mesmo objetivo. Às vezes conseguimos selecionar outro tipo de exercícios e conseguir ter os mesmos benefícios. Exatamente. Às vezes gostamos de olhar muito para aquelas fotografias ou aqueles vídeos por fora, a levantar 200, 220 quilos, mas também, lá está, nós que somos da área, perceber o que é que acontece dentro do sistema, e tu falaste muito bem, Exatamente. não é? Não deixa de ter 200 quilos para a coluna lombar e não só, joelhos, tornozelos e tudo mais nessas amplitudes. Claro. Há muita gente que fala, por exemplo, o treino unilateral, mas para fazer este treino unilateral porque tens de estar de ter balance numa perna, acabas por não conseguir levantar tanta carga, etc. Eu quando olho para aquilo que faço e para os meus atletas, não tenho muitos problemas desses. O primeiro treino ou o segundo, normalmente tenho atletas que não conseguem ter equilíbrio numa perna e tal, no one leg deadlift ou no one leg squat, mas a partir daí eles acabam por conseguir estabilizar e acabam por conseguir mover cargas numa perna e o balance ou ter de estabilizar numa perna acaba por não ter influência em que os atletas tenham de fazer menos carga, não, acaba por não ter influência nenhuma. E isso acaba por ser uma vantagem também, se os atletas tiverem a capacidade de se estabilizar numa perna, visto que na maioria das modalidades tudo acontece a uma perna, se eu tiver a capacidade de estabilizar, acho que é um benefício. Agora, não quer dizer que eu não trabalho exercícios bilaterais, trabalho exercícios bilaterais como trepar deadlift, é um dos exercícios bilaterais que a gente faz, ou goblet squat, ou etc. Existem exercícios que nós fazemos que são bilaterais, mas na grande maioria, e especialmente em atletas que tenham
historial de lesões na coluna lombar, lesões na coluna vertebral, ou algum tipo de atleta que não reage muito bem em levantar muita carga, que acaba por sentir que é um estímulo muito grande no sistema nervoso central e acaba por se sentir fatigados. Nós tentamos ajustar com exercícios unilaterais, que acabam por ter o mesmo benefício a nível de carga, de levantamento de carga, mas que acabam por nos permitir reduzir o sistema, a carga total do sistema. Claro, claro. E é isso mesmo que eu também defendo e tu acabaste de dizer, ou seja, a maior parte dos atletas não corre com as duas pernas ao mesmo tempo, não é? Corre Exato, exatamente. uma com outra, ou seja, esse balance, essa força unilateral também é importante. No entanto, não estamos a dizer que, ok, agora só treinos unilaterais, claro que Não, e não é só os atletas, por exemplo, qualquer pessoa, o andar, o gating pattern, caminhar, não é? Uma perna de cada vez, um braço de cada vez, etc. A maior parte das coisas que nós estamos feitos para trabalhar unilateralmente e em padrão cruzado. O que é que eu quero dizer com padrão cruzado? Por exemplo, quando imaginem lançar uma bola, um remate de handball. Normalmente o que eu faço é, eu vou plantar, se eu for destro, eu vou plantar a minha perna esquerda e vou transmitir a força da minha perna esquerda para a minha mão direita. Ou seja, nós temos todas estas cadeias cinéticas. Se quiserem falar meridianos miofaciais, portanto, aquelas conexões entre os músculos que é feita através do tecido conjuntivo, nós estamos feitos para trabalhar de forma cruzada e de forma unilateral. E o nosso cérebro também está preparado para isso. Então, acho que o treino unilateral traz benefícios a esse nível, porque depois a nível do desporto é isso que acontece. Às vezes tenho algumas discussões com pessoas da área e já tive discussões em que as pessoas dizem, mas o treino de força às vezes não tem tanto transfer para a modalidade em si, às vezes não interessa se é um squat, se é um one leg squat, se é o split squat, acaba por ter o mesmo transfer, e às vezes eu penso, eu não sei se estou de acordo com isso, eu acho que há exercícios que têm mais transfer para aquilo que nós fazemos, e nomeadamente acho que os exercícios unilaterais, na minha opinião, para a maioria das modalidades têm mais transfer do que exercícios bilaterais. E a nível metabólico, ou a nível, nem quero falar tanto a nível metabólico, mas a nível de mobilização de cargas, acabam por conseguirmos fazer as mesmas ou mais cargas por causa do tal déficit bilateral do que se fôssemos fazer exercícios bilaterais. Excelente. Excelente, Miguel. Mais uma grande explicação. Muito, muito bom e muito obrigado. Para finalizarmos aqui a nossa conversa, se quiserem acompanhar o teu trabalho, os nossos ouvintes, se quiserem ver um bocadinho o que tu desenvolves com os teus atletas, queres deixar aqui alguma rede social, onde é que eles te podem seguir? Sim, eu normalmente estou mais ativo no Instagram, é a rede social que uso mais, também uso o Twitter e o Facebook. Estou a tentar usar o Facebook um bocado, que cada vez que vou ao meu feed é só coisas que não interessam para nada. Então, mas pronto, o meu nome de utilizador é Miguel Souza SC, e é aí que vocês me podem encontrar. Se forem ao meu Instagram, se tiverem alguma questão sobre os temas que falámos ou qualquer outro tipo de questão, podem me deixar uma mensagem. Outro sítio onde eu estou ativo também, em que partilho muitas informações com outros treinadores e pessoas interessadas da área, o tal strengthcoach.com, que já tínhamos falado sobre isso, que é um website que tem um fórum, o website do Mike Boyle, que é neste caso o meu grande mentor. É um sítio onde existem vários treinadores de grande qualidade a partilhar informações e a responder a questões. Por isso, se vocês tiverem interesse em fazer parte dessa comunidade, falem comigo, eu posso-vos ajudar também com as inscrições, e é um sítio onde eu também estou bastante ativo, se estiverem interessados. Excelente, excelente, Miguel.
E malta, também não se esqueçam de subscrever os canais do podcast O Atleta Moderno no YouTube, já sou coach, ok? Podcasts iTunes e Spotify, O Atleta Moderno. Miguel, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo. Vamos Nada, falando. obrigado eu Até à por ter-me próxima. convidado. Vá, até à próxima. Vá.